uma bênção. Eu gostaria muito de ter muitos filhos de pastores lá. É um trabalho pioneiro do Dan. Nunca houve um trabalho como esse, preocupado com os filhos de pastores. Deus colocou no meu coração. E eu quero que isso seja um evento maravilhoso para a nossa denominação, o primeiro de muitos, tá bom? Eu agradeço muito aos irmãos se orarem por esse encontro e se incentivarem. Quem sabe o pastor da sua igreja não falou nada ainda, porque não tenha se lembrado, mas você sabe que o filho dele pode ir, ele não tem recurso, a igreja paga R$100. A igreja paga um Uber para levar esse menino, essa menina lá, é barato. É um investimento na vida do seu pastor. Você vai abençoar ele, vai abençoar a família dele, vai abençoar a igreja. Faça isso em nome de Jesus, tá? E você, querem a PUC, você não pode deixar de estar lá, viu? Por favor, tá? E você também, filho do pastor Ricardo, que eu não gravei o nome, você não pode deixar de estar lá, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, tá? Vamos passar para o nosso momento de meditação. Eu queria convidar você a abrir comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. O irmão que trouxe uma aguinha para mim aqui, eu quero agradecer, ela está aqui embaixo. Eu estava falando na hora e não fiz isso. Amém ou quase amém, irmãos? Amém. Procura aí que tem na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Alguém senta perto de quem não é crente aí, por favor, e ajuda, né? Senta perto de um crente, você vai ler junto com ele, fique tranquilo, tá? Capítulo 3, diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e do Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso Deus e Pai, Jesus Cristo, Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Eu queria que tirasse um pouquinho aqui, porque eu estou ouvindo uma microfonia e pode ser que aumente aí. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e nós cremos nela, entendemos que ela é viva e que o Senhor quer falar ao nosso coração através dela nessa manhã. Por isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para receber, ó Deus, o desafio que vem do Senhor. Deus, aguça os nossos ouvidos, faz com que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor e para a tua palavra. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor apareça para a glória do teu nome. Que apesar de mim, o Senhor fale conosco nessa manhã. É o que eu te peço, Senhor. Ó Deus, eu te peço, arrependido, humilde, quebrantado, ó Deus, contrito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, entender esse trecho da carta do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses, sem antes voltar no contexto em que esse texto foi escrito, talvez não seja possível. Talvez você esteja pensando, o que o pastor Antônio vai tirar daí, né? Uma carta que foi escrita para a igreja de Tessalônica,
no ano 50 depois de Cristo, e a gente está aqui vivendo em 2024, Getulândia. O que Deus tem para nós aqui? Eu queria que você voltasse só na sua mente, não precisa voltar no texto, mas eu queria que você voltasse na sua mente aquilo que você conhece da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, para que a gente pudesse entender o que aconteceu e por que ele escreveu essa carta. O título desse sermão que eu separei para compartilhar com os irmãos é a expectativa que um pastor tem da sua igreja, da igreja que Deus deu para ele pastorear. As expectativas de um pastor com relação ao rebanho que o Senhor lhe confiou. Para mim, isso Paulo está dizendo nesse pequeno trecho do capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses. Queria só dizer que quando o pastor me apresentou aqui, me chamou para pregar, ele falou nessa noite, é porque talvez ele estivesse pensando que eu ia pregar de agora até de noite, né? Mas fique tranquilo, não vai demorar tanto assim não. O almoço é às 11, né? Meio-dia, fica tranquilo, ele não passa disso. Brincadeira, pastor. Não olhe para mim assim não, você me deixa desanimado aqui. Por favor, pastor Vinícius, muda isso aí, né? Irmãos, olha, a igreja de Tessalônica, ela nasceu na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela começa no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Na verdade, ali no capítulo 15, a gente já vê alguns prenúncios dessa viagem, né? Eles voltam de Jerusalém, os apóstolos que eram pastores ali, responsáveis pela igreja de Antioquia, e agora Paulo e Barnabé, que são líderes daquela igreja, já tinham sido enviados junto com Silas lá para a primeira viagem, tinham passado lá pela região da Ásia Menor, da Galácia. Eles resolvem voltar para ver como estavam aqueles irmãos, como que a fé deles estava caminhando. Eles voltam para consolidar aquelas igrejas. Eles tinham deixado presbíteros para cuidar daquelas novas pessoas que creram em Jesus. E agora eles, como apóstolos, pastores, resolvem retornar até lá. Aí há uma desavençazinha numa conversa entre Paulo e Barnabé. Barnabé tinha sido aquele que havia convidado Paulo para ser pastor junto com ele, lá em Antioquia. No capítulo 11 você vê Barnabé indo buscar Paulo lá em Tarso, dizer, olha, eu quero que você me ajude, né? Um homem cheio da graça, do poder de Deus, do Espírito Santo. Barnabé reconhecia em Paulo alguém que podia ser junto com ele, um pastor que iria lhe dar suporte e queria suprir as necessidades da igreja que ele não podia suprir, porque ele reconhecia que ele não tinha todos os dons. E aí o ministério colegiado, eu amo esse tipo de ministério. E aí Barnabé vai e chama Paulo, Paulo vem para Antioquia. Quando eles estão ali em Antioquia, havia outros, né? Silas, que era profeta, mestres ali naquela igreja. Deus separa Barnabé e a Saulo para a primeira viagem missionária. Eu estou lá no capítulo 13, passei pelo 11, chega no 13, e aí Barnabé e Saulo vão para a primeira viagem missionária. Eles voltam, no meio daquela viagem há um desentendimento lá, porque João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, resolve não continuar no meio da viagem. Paulo guarda aquilo calado, mas um pouco aborrecido, chateado, e quando chega nessa segunda viagem, Barnabé diz, agora a gente tem que voltar para confirmar os irmãos. Está ali no finalzinho do capítulo 15. Aí Paulo fala assim, eu não acho que é muito coerente levar de novo João Marcos, porque ele deixa a gente no meio do caminho, né? Aí Barnabé fala, mas ele é meu sobrinho, o menino é bom, ele tinha um motivo para fazer aquilo. Não, mas faz o seguinte, você vai com ele, porque eu não vou não, esse menino aí eu não posso matar com ele. Aí Deus causa uma divisão, uma desavença, que ao invés de ser coisa ruim, passa a ser boa, porque Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, numa das ilhas onde eles tinham passado na primeira viagem, e ali eles então confirmam os irmãos. Paulo sai com Silas e vai encomendado pela igreja. Não há divisão que gera nenhuma atitude incoerente da parte dos apóstolos. O problema é entre Paulo e Barnabé, mas a igreja encomenda os irmãos. Você pode ver lá no final do capítulo 15 que eles saem com a bênção de Deus, e a palavra falada ali é encomendados pelos irmãos. Eles vão, duas equipes missionárias. Paulo volta lá para a Galácia, lá para as regiões da Ásia Menor, confirmando aqueles irmãos. Lá eles conhecem Timóteo, numa cidade ali entre Derbe e Listra, um menino que era filho de uma mulher crente, mas o pai era grego. E aí Paulo entende pelo testemunho dos irmãos que Timóteo podia ser um jovem ativo junto com ele naquela viagem no ministério pastoral. E Paulo então pega aquele menino, manda circuncidar para não ter dor de cabeça com os judaizantes que ainda perturbavam por causa disso, coloca ele na equipe e eles começam a andar por ali, confirmando irmãos. Timóteo agora está do lado de Paulo, faz parte da equipe. Eles então tentam ir para Bitínia, tentam ir para a Ásia. Eu gosto muito daquele texto que fala que o Espírito Santo me pediu.
Como é que pode? Eles querem pregar o Evangelho, mas lá diz que o Espírito Santo impediu eles irem para 2 lugares que eles tinham no coração o desejo de ir pregar o Evangelho. O Espírito Santo tinha outro propósito para eles. Eles tinham um e o Espírito Santo tinha outro. Eles entenderam isso. Eles não brigam com Deus, eles entendem que o propósito de Deus é maior que o deles. Eles lembram lá de Salomão, no Provérbios capítulo 16, versículo 9. O homem faz os seus planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Eles tentam ir, mas o Espírito do Senhor não permite. Eles tentam entrar numa outra região e o Espírito Santo vem para ele. Não é aí que eu quero vocês. Como Deus fala com a gente, né? Quantas vezes eu e você já não tentamos fazer alguma coisa e o Espírito Santo impediu? Pastor, mas de pregar o Evangelho, o Espírito Santo não impede. Impede. Se ele tem outro propósito para você, seja sensível. Se ele tem outro propósito para você, seja obediente. Amém. Não brigue com Deus. Vá para onde o Senhor te quer e não para onde você quer ir. Mas aí o Espírito Santo impede. Uma noite Paulo está ali, entrou de uma cidade portuária, ao lado do Mar Egeu, do outro lado da Europa. O Evangelho não tinha chegado à Europa ainda. Naquela noite, o varão macedônio vem em sonho e diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus tinha um propósito para que aquela equipe fosse para a Macedônia, para a Europa, e só assim o Evangelho chegaria a nós. Porque da Europa chegou nos Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou no Brasil, da Europa chegou na Escócia, e um escocês veio para o Brasil. Se Paulo não tivesse obedecido, nós não teríamos sido alcançados pela graça de Deus. Se eu e você não formos obedientes, os povos não alcançados nunca vão ouvir falar do Evangelho de Jesus. Deus tem planos, Deus tem propósitos. Paulo atravessa o Mar Egeu, chega na região da Macedônia, passa por Filipos, primeira cidade. Uma mulher chamada Lídia está lá num tempo de oração com as suas irmãs em Cristo. Ela não era salva, ela era uma judia temente a Deus, mas ela estava ali orando, buscando a Deus. Deus vai ao encontro daqueles que lhe buscam. Isso é palavra de Deus. Paulo chega lá na beira daquele rio, encontra aquelas mulheres piedosas, ele apresenta o Evangelho. Lídia crê em Jesus, e ali ele é hospedado. Agora saem ele e Silas andando pela cidade de Filipos, e uma mulher endemoniada, que era escrava de um homem rico, e adivinhava a vida das pessoas para dar lucro ao seu senhor. Essa mulher começa a andar atrás de Paulo e Silas, e mais uma vez, tudo o que eles imaginavam ser bom é ruim. Deus mostra que ele trabalha nas coisas que a gente não entende. A mulher andava atrás de Paulo e Silas, dizendo: esses homens estão falando do que Deus manda falar. Mas ela não era do lado deles. Eu não quero elogio de quem não serve a Jesus. Aquela mulher estava servindo ao diabo, e eles podiam ser confundidos. Ora, se ela é adivinha e está dizendo isso, então é tudo a mesma coisa. O Deus deles é o Deus delas. Paulo conseguiu ouvir aquilo algum tempo, mas depois ele ficou revoltado. Ele olha para aquela mulher e repreende aquele espírito maligno, porque ele tinha discernimento dado pelo Espírito Santo. Ele diz: cala a tua boca, porque eu não quero o teu elogio. E a mulher fica liberta. E aí o dono daquela mulher manda prender eles. E ele fala assim: eu não quero esse cara aqui. Esse cara chega aqui, tira minha fonte de lucro, e eu estou aqui há tanto tempo com essa moça trabalhando para mim, escrava minha. Ele manda prender. Os pretores vêm, prendem Paulo e Silas. Acontece aquele milagre na prisão, meia-noite. A segunda vida já tinha sido alcançada na cidade de Filipos. Lídia, aquela mulher que eu não sei o nome, aquela jovem. E dentro da cadeia, meia-noite, o carcereiro é salvo também. Porque quando ele vê o milagre acontecendo e Deus está agindo, e Paulo não devia nem estar naquela cadeia, porque ele era um cidadão romano, ele não podia ter sido preso sem antes ter sido interrogado, indagado, não podia ter sido chicoteado na rua, mas ele entende que Deus está dirigindo os passos dele. Aleluia. Desde a Ásia, desde a Bitínia, desde quando Deus impede, abre porta, fecha a porta. O Deus que abre porta, fecha a porta também. O Deus que aponta o caminho, ele só quer de nós obediência, sensibilidade. Amém. Aleluia. E agora eles chegam lá, e o carcereiro, quando vê as cadeias abertas e todo mundo solto, ele fala: agora eu vou. Se um prisioneiro fugisse sob os cuidados daquele carcereiro, a vida dele seria pela vida do carcereiro. Era assim que funcionava o Império Romano. Mas de repente ele olha e fala assim: caramba, soltou todo mundo, agora eu vou morrer. Aí ele pergunta: Paulo, o que é que eu faço para ser salvo? Ele não estava pensando em salvação da alma, não estava pensando em salvação do corpo, da vida. Porque no momento ali ele estava desesperado. Se você fugir, eu morro. Aí Paulo fala assim: querido Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e toda a sua casa. Não é só essa salvação que você está pensando, eu tenho algo melhor para você. O carcereiro se converte.
A família se converte. Eles começam a lavar as feridas de Paulo. Antes do amanhecer do dia, todos eles são batizados. Não sei, né? Tinha rio lá. Eu acredito que foi para aspersão, né? No meio da madrugada, dentro de casa. Se você olhar o dia seguinte, ainda vai amanhecer e todo mundo já foi batizado. Beleza? Agora, Paulo vai de novo para cá de Lídia. Mas os pretores mandam Paulo embora, mandam um recadinho, né? Pelo oficial de justiça, só fala para ele que a gente vai relaxar a prisão, deixa ele embora. Descobrindo que ele é cidadão romano, não podia nem ter prendido ele. Mas tem uma lição muito legal aí. Paulo fala assim: ué, para me prender e me chicotear, não perguntaram se eu era cidadão romano, manda eles virem aqui. Eu sou crente, mas não sou bobo. É uma lição especial essa, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar calado com tudo dessa vida, porque a gente é crente. Mas Paulo fala assim: não, senhor, para me prender, eles que prenderam, agora manda o oficial de justiça, manda eles virem aqui. Eu exijo os meus direitos como cidadão romano. Pastor, mas ele não tinha que ser humilde, é um servo de Deus. Você é crente, mas não é bobo. Eles vieram de manhã cedo: ó, senhor, desculpa a gente aí, a gente errou, por favor. Ó, eu só quero pedir que o senhor saia da cidade, está gerando um tumulto danado aqui. Aí ele sai, depois que o seu pedido é atendido pelos pretores que o prenderam. Ele agora, como cidadão, erga a cabeça, já está com as feridas saradas pelo homem que havia prendido ele. Ele sai, vai embora, relaxa-se a prisão. Os outros presos ficam todos lá porque eles tinham que ficar mesmo. Nenhum deles foge. O milagre é só para mostrar o poder de Deus. E o poder de Deus é tão grande que não deixa os presos fugirem. Deus não queria causar confusão, porque Ele não é Deus de confusão. Era só para o nome de Deus ser exaltado. Aleluia. E aí, o apóstolo Paulo vai de novo lá na casa de Lídia e começa uma igreja lá. Olha, Lídia, eu vou embora, mas aí você faz o seguinte: a menina se converteu, o carcereiro e a família dele, traz eles para cá, para a beira do rio, e começa a reunir terça, quinta, faz uma reunião de oração, uma união feminina, né? Um grupo de adolescentes com os filhos do carcereiro, vai ser o MEC, o AC aqui dessa igreja, e manda notícia para mim que eu venho aqui depois fazer uma visita. Paulo continua a sua viagem. Aí chega aqui no capítulo 17, ele chega em Tessalônica. Esses irmãos de Tessalônica, passa ali por algumas cidades, naquela região da Macedônia. Esses irmãos de Tessalônica, já de imediato, recebem o evangelho de um Paulo que está calejado de sofrer. E ao pregar o evangelho para esses irmãos, Paulo começa a dizer para eles: olha, não é fácil ser crente não. Vocês vão passar por dificuldades. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. O salmista também disse: muitas são as aflições do justo, né? Mas o Senhor de todas o livra. É assim que Paulo pregava o evangelho. Não era esse evangelho para de sofrer, né? Da igreja que a gente conhece e bota uma placa na frente. É propaganda enganosa. Pode ir no Procon e reclamar, porque aquilo não é verdade, né? O evangelho do para de sofrer não é verdade. O evangelho de Jesus diz: você precisa renunciar aos seus prazeres, precisa renunciar aos seus pecados, à sua própria família, amar a Jesus sobre todas as coisas. Isso não é fácil. Você precisa carregar a sua cruz. Isso não é fácil. Você precisa se arrepender, permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você precisa entender que o que Jesus quer é uma mudança radical na sua vida, no seu comportamento. Esse é o evangelho que Paulo pregava, que Jesus pregava. O evangelho de arrependimento, o evangelho de confissão de pecados, o evangelho de transformação de vida. E o texto vai dizer que Paulo prega esse evangelho para os irmãos lá em Tessalônica. Mas os judeus começam a reclamar de Paulo lá em Tessalônica. Por quê? Porque eles adoravam a César, o imperador, e eles dizem: não é possível, esse cara chega aqui e apresenta um outro Senhor, que é o Senhor Jesus de quem ele fala. Ou tem um Senhor ou tem outro Senhor. Esse cara não pode continuar pregando aqui. Tinha um cara lá que chamava Jason, ele hospeda Paulo na sua casa. Aí quando alguém manda dizer: olha, eles vão te prender, Paulo, para de pregar esse evangelho aqui em Tessalônica. Ele já sabe o que aconteceu lá em Filipos. Já chegou notícia. Aí Paulo sai de madrugada, os homens colocam ele por uma janela, ele foge para não ser preso, porque ele quer continuar pregando o evangelho, não porque ele é frouxo, ele é corajoso, mas ali ele pensa mais no reino do que nele mesmo, do que na sua postura enquanto cidadão e homem. Ele sai, vai embora, continua pregando em Atenas, é perseguido em Atenas, continua pregando em Corinto, é perseguido ali, enfim, ele vai pregando naquela cidade. No entanto, ele deixa Timóteo, que era aquele jovem que agora já estava treinado por ele, ali cuidando daqueles irmãos. Ele vai sozinho e fala: Silas, você e Timóteo ficam aqui para confirmar a fé desses irmãos. Depois vocês mandam notícia, mas eu não vou poder ficar. Jason, que o havia hospedado em Tessalônica, esse também sofre graves perseguições e tem que pagar fiança para ser solto. Já que não prendem Paulo, prendem Jason.
e Jason é solto, e o evangelho continua crescendo lá em Tessalônica, ele continua a sua viagem missionária. Quando chega em Corinto, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele recebe notícias de como estava a igreja de Tessalônica, aí ele manda essa carta. É de Corinto que ele escreve essa carta, por isso a gente chegou agora no capítulo 3. E por que é que tudo isso tem a ver com a história e com o texto e com o momento que a gente está meditando? Irmãos, porque é preciso que a gente entenda como está o coração de Paulo naquele momento para escrever essa carta. A primeira coisa que eu vejo de Paulo aqui como sendo o desejo, o amor de um pastor, a expectativa desse pastor com aqueles crentes que estavam passando pelas perseguições ali em Tessalônica, é que para ele aqueles crentes eram como se fossem seus filhos. Paulo amava tanto aquela igreja que ele se coloca na posição de pastor. E aí ele sente a dor daqueles irmãos e ele sente que ele tem responsabilidade com a vida deles. Aqui mostra para nós que a expectativa de um pastor com relação ao rebanho que Deus lhe confiou é que esse rebanho cresça e amadureça e se torne um filho independente no tempo certo. Mas para isso acontecer é preciso que haja um discipulado, um cuidado, sabe? Um desenvolvimento da fé. Um pastor de verdade, ele ama, cuida daqueles que creram em Jesus até que eles se tornem crentes maduros ao ponto de produzirem a fé que eles têm na vida de outros que vão ser trazidos a Cristo Jesus. Amém. Paulo se coloca como pai, e aí no verso 1 ele diz assim, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos melhor ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmarmos e exortarmos. Paulo prefere passar sozinho pelas perseguições em Atenas, pelas dificuldades em Atenas, e enviar Timóteo para confirmar a fé daqueles que tinham nascido em Cristo pouco tempo antes lá em Tessalônica. Ele sabia que eles precisavam de alguém para discipular, a fim de que ninguém se inquiete, verso 3, com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Paulo manda logo na lata, olha, vocês não ficam preocupados com tribulações não. É como Pedro escrevendo a sua carta para os irmãos da diáspora, né? A gente foi chamado para sofrer mesmo, né? É como Tiago dizendo, né, para aqueles irmãos, quando ele escreve a sua carta, que o evangelho é o evangelho de luta e de sofrimento. Paulo agora diz assim, olha, vocês não devem se inquietar com as tribulações não, nem as que eu estou passando e nem as que vocês vão passar. Eu saí daí corrido, eu fui preso em Filipos, mas não se inquietem com isso não. É incrível, irmãos, como a gente hoje não prega mais esse evangelho na maioria das vezes, né? Não sei se vocês já perceberam, mas hoje o evangelho é assim, se você prega o evangelho para alguém, ele crê em Cristo, e as primeiras dificuldades que ele tem, ele pensa em abandonar a fé, você vai lá, ao invés de dizer verdades do evangelho para ele, você tenta resolver o problema, você tenta tirar a dor daquele irmão. Não, meu irmão, olha, é assim mesmo, mas vamos um pouquinho mais para frente. Então, não, a gente tem que dizer a verdade. Desde quando você aceitou Jesus, creu em Jesus, agora você vai ser atacado pelo diabo mesmo. Agora você é uma árvore que dá frutos, e as pedras só se lançam em árvores quando elas estão carregadas de frutos. Você comprou uma guerra com o inferno, você mexeu numa casa de marimbondo, mas você não está sozinho. É melhor passar por uma luta ao lado de Jesus do que longe dele. Amém. Esse é o evangelho. A gente precisa parar de tentar ficar maquiando as coisas. Não, a vida cristã é muito fácil. O evangelho é isso. Ah, pastor, mas o irmão creu em Cristo, foi assaltado na semana seguinte. O irmão creu em Cristo, a mulher dele separou dele. O irmão creu em Cristo e perdeu o emprego. Ora, o que é maior na sua vida? O que acontece aqui e agora, ou a sua certeza e convicção para a eternidade? O evangelho é, quem quer seguir a Jesus, tome a sua cruz e segue a Jesus. Tomar a cruz, irmão, não é coisa boa não. Cruz nunca foi coisa boa. Nunca foi coisa boa. Mas era esse o evangelho que Jesus pregava. Era esse o evangelho que João Batista pregava para aquela raça de víboras. E a gente hoje quer pregar um evangelho politicamente correto. Não, vem para Jesus que o seu sofrimento vai acabar. Não vai acabar. É mentira. A diferença é que o Senhor Jesus vai te dar graça para passar pelo sofrimento. A diferença é que o Senhor Jesus vai estar com você em todo o tempo. Aleluia. Paulo tinha aqueles irmãos como filhos. Ele fala, eu não posso mais suportar o cuidado. Imagina o coração daquele pastor. Eu não posso mais suportar estar aqui em Corinto. Eu devia estar com vocês aí. Eu devia ter permanecido aí, porque vocês são meus filhos da fé. Se vocês sofrem, eu sofro também.
Aí ele manda Timóteo e fala assim: eu não podia mais suportar, mandei Timóteo. Meu coração dói pelas minhas ovelhas. A preocupação e a expectativa dele, irmãos, era a confirmação na fé daqueles irmãos que tinham nascido de novo, daqueles crentes, no meio do sofrimento e da perseguição. Ele mandou Timóteo para exortar aqueles irmãos a se manterem firmes. Esse é o papel de um pastor que ama o rebanho que o Senhor confiou para ele. Mas em segundo lugar, além de Paulo se achar e entender que ele era o pai daqueles crentes, ele tinha o desejo de que eles não naufragassem na fé. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. Tem muita gente que infelizmente entra por aquela porta e sai, e a gente não vê mais. Parece que nas nossas igrejas a porta dos fundos é mais larga do que a da frente. Isso acontece muito. A gente vê Jesus salvando pessoas nas nossas igrejas. Aí a gente começa a discipular, o tempo passa, e daqui a pouco a gente olha para o banco da igreja e não vê mais aquele irmão que creu em Cristo e foi discipulado e foi batizado. O primeiro problema que ele encontrou na vida cristã, você não vê mais, ninguém vai atrás dele, e eles naufragam na fé, e a gente vê que a igreja nunca enche. Por mais que venha gente, por mais que gente seja salva, a porta dos fundos ainda está aberta. É preciso fechar essa porta em nome de Jesus. Porque enquanto a porta do fundo estiver aberta, a igreja não vai encher. As pessoas entram pela frente e saem por trás. Entram pela frente e saem por trás. Quantas vezes você já teve essa decepção? E Paulo fala: não, nós vamos cuidar para que eles não naufraguem na fé. No verso 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. Eu disse para vocês que a coisa ia ficar feia para o meu lado. Paulo disse para aqueles crentes, né? Ele diz aqui o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso amor. Quantos de nós já sentiu isso? A gente trabalha, e a gente vê que todo aquele trabalho se perdeu. Eu ouvi ontem de um pastor que, conversando com ele, não vou dizer aqui por ética, nem aonde, nem quem, nem como foi, eu vi esses dias, dizendo: olha, as pessoas que mais eu ajudei, que mais eu cuidei na igreja do Senhor Jesus, foram elas, que quando teve que fazer alguma coisa para votar a minha permanência ou não, disseram: eu quero mais é que ele vá embora. Que dureza isso, né? Que ingratidão. O pastor passa por isso. Eu já passei por isso. Gente que eu ia no meio da madrugada para o hospital para visitar, às vezes nem por causa dele, mas por causa de um filho. O filho não era minha ovelha, a ovelha era o pai e a mãe. Isso aí é eu trabalho secularmente, eu sou pastor, eu sou bivocacionado, mas passava a noite fora e no outro dia para a universidade trabalhar. Ia para o hospital, ficar juntinho na porta ali. Ah, pastor, não sei se sai daí, olha que situação, irmão, vamos orar aqui, estou aqui com você, você não está sozinho não, vamos orar aqui, né? Aí eu não posso entrar, eu posso, ia lá na assistente social, eu sou pastor, eu queria visitar essa pessoa. Ah, pastor, sua mãe não. Eu tenho a prerrogativa de ser pastor, eu quero ir lá agora orar por ele. Ah, pode ir. Eu ia lá, orava, conversava, trazia um recado do parente que estava na porta. Ele: está bem, graças a Deus, né? Vamos continuar orando, está no controle de Deus, sabe? Gente que eu vi morrer, estava do meu lado na hora que deu o último suspiro dentro do hospital. Eu tive que sair para dar um recado para o filho que estava do lado de fora. Olha, não adianta orar mais, né? E aí o pastor vive todos esses dramas. Aí quando chega na hora de votar a permanência do pastor na igreja, o primeiro levanta: já deu o tempo dele já. Já passou. A gente quer outro. Dói, irmãos. Dói. É difícil. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, sabe? Eu queria ver como é que estava o estado da fé de vocês. Eu temia que todo o trabalho que eu fiz se tornasse inútil. E às vezes se torna. Às vezes se torna. Por causa da ingratidão, por causa da fé que não permaneceu. O desejo de Paulo é que eles não naufragassem. A sua preocupação era que todo o seu esforço se perdesse. Vocês pensam que eu estou contando com o reconhecimento da igreja que Deus me deu para pastorear? Não. Eu estou contando com o reconhecimento de Deus, porque foi Ele que me mandou pastorear. Se eu for contar com o amor de ovelhas que Deus me deu, eu vou desanimar, porque elas são tão humanas quanto eu. O meu trabalho é para o Senhor. Eu sirvo a igreja servindo ao Senhor da igreja. O Senhor nunca vai me decepcionar. Mas da igreja eu posso esperar a decepção, porque infelizmente isso acontece. Queridos, Paulo não queria que seu esforço se perdesse. O pastor trabalha e deseja resultados. Ah, pastor, mas não é melhor a qualidade do que a quantidade? Ah, é muito legal falar isso aí. Mas quem é que não quer ver a igreja cheia?
É melhor qualidade do que quantidade. Mas quem é que não quer ver a igreja cheia? A gente busca resultado sim, é para ganhar melhor não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. A gente busca resultado para quê? Para que a igreja do Senhor seja vista lá fora como um organismo vivo que cresce e glorifica o nome de Deus. Uma igreja que não cresce não glorifica o nome de Deus. E eu sei quanto o coração do pastor Vinícius está doído com isso, né? Depois que ele dirigiu esse censo. Meu Deus, está havendo um decréscimo entre os congregacionais. Isso não pode acontecer. Nós não somos nanicos, nós somos uma igreja viva, um organismo vivo, e tudo que é vivo precisa crescer, em nome de Jesus. Isso vai mudar. Nós não somos uma igreja morta, somos uma igreja viva. O apóstolo Paulo tinha preocupação, mas ele também tinha notícia boa, e essa vem aqui nesse texto trazer alívio para o meu coração. É a reciprocidade daqueles irmãos. Veja no verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Aleluia. Timóteo falou assim: aquele povo te ama, Paulo. Aleluia. Aquele povo está com saudade de você. Glória a Jesus. Aquele povo te ama, Paulo. Eles não param de falar de você, eles não esquecem de você, eles não esquecem do que você passou por eles. Aquele povo te ama, eles falam de você, Paulo. O amor daquele povo é tão grande que eles estão se espalhando. Paulo diz isso no início da carta, de que ele soube que o amor dos Tessalonicenses era tão grande que por todos os lugares as pessoas ouviam falar de uma igreja amorosa. Aí Paulo fala assim: olha, essa reciprocidade alegra o meu coração, porque assim como eu amo vocês, eu recebo notícia de que vocês me amam. E não fui eu que pedi para perguntar, foi Timóteo que me disse. Bonito é você falar: irmãos, a igreja aqui, quem ama o pastor fica de pé. É fácil, mas não foi assim não, foi assim não. É Timóteo que disse para ele: Paulo, eu tenho boa notícia para você, a fé e o amor dos irmãos de Tessalônica estão crescendo, e eles sempre guardam grata lembrança de você, grata lembrança. E eles desejam muito ver você, Paulo, assim como você também quer vê-los. No verso 7, Paulo fala assim: sim, irmãos, por isso nós fomos consolados acerca da vossa fé, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Vale a pena sofrer por amor ao Evangelho, vale a pena. Nada que eu tenha feito é sacrifício demais diante do que Cristo fez pela minha vida. Não há sacrifício grande demais. Aí você vai falar: pastor, mas sair de Itaguaí toda semana para ir para Campos do Jordão, será que não tem igreja perto lá para você pastorear? Será que você é um pastor tão ruimzinho assim que o povo lá não te convida para pastorear a igreja perto da sua casa? Tem igreja sem pastor? Ninguém te chamou não. Você tem que ir para Campos do Jordão, 700 quilômetros, ir de volta, toda quinta, voltar na segunda. Você não tem tempo de dia, nem de noite. Você viaja na segunda para voltar, você viaja na quinta para ir, aí na terça, na quarta, na quinta, trabalha na universidade, e depois você não tem segunda-feira de folga, porque é viagem de volta. Aí tem culto sexta-feira na igreja, tem visitação, tem culto no lar, tem domingo de manhã, tem domingo de noite, segunda volta, mais 350 quilômetros. 1 ano e 8 meses, você é maluco? Você é doido fazer isso? Aí eu ouvi aqui ontem de um irmão e eu dou razão a ele, né? O sacrifício pela igreja já foi feito por Jesus, eu não preciso fazer mais. Só que não é pela igreja, eu entendo que Deus me chamou. Eu entendo que Deus me vocacionou. Enquanto Ele me dá saúde, coragem, sustento. Aleluia. Enquanto Ele disser que é lá que Ele me quer, é lá que eu vou estar. Aleluia. Porque não há nenhum sacrifício que seja grande demais que eu não possa fazer por aquele que foi na cruz e morreu no meu lugar. Não há sacrifício, irmãos. Que sacrifício é esse? Não é nada diante do que Jesus fez por mim. Não é nada. Não é nada. Eu podia ter ido para Bitina, mas o Espírito Santo impediu. Eu podia ter entrado para pregar na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Igrejas me convidaram, mas eu entendi que o Espírito de Jesus não queria que eu fosse para lá. E aí sabe o que aconteceu? O pastor Benoni vai lá e tira o meu sossego. Ó, a gente queria um pastor igual você lá em Campos do Jordão por 6 meses. Meu Deus, se eu pudesse não ter ouvido aquele convite. Mas eu ouvi, daqui agora olhando para mim e falei: eu fui fora. Você me colocou no DEM, mas eu te coloquei lá em Campos do Jordão. Não é verdade, pastor? Né? Agora está em kit, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? O dia que precisava de um conselheiro do DEM, aí eu disse: olha, tem um cara aí que eu acho que ama muito missões, viu? O pastor Benoni.
Vou te falar, ele é só o conselheiro da região, mas visita aqueles campos, cuida de todo mundo lá. Rapaz, é um cara desse que precisa do bem. Aí o pessoal falou assim, então vamos chamar ele. A junta geral aprovou. Aí eu falei, pastor Beloni, botei o senhor numa furada. Para ser conselheiro do DEM. Falei, obrigado pelo presente de grego, né? Está lá até hoje. Então, glória a Deus, é um dos conselheiros que mais tem atuado no departamento. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o campo de Campo Jordão tem crescido. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor não pode estar lá terça, quarta e quinta, mas está sexta, sábado, domingo e segunda. Glória a Deus. Eu passo 40 graus de calor no Rio, 9 graus de frio em Campo Jordão. Já fiquei gripado, já fiquei constipado, já fiquei tudo que você puder imaginar aí por causa desse frio. Sinusite, rinite, qualquer coisa que tenha ite, eu já peguei lá, eu e minha esposa. Mas agora Deus me curou, não tem nada. Graças a Deus, né? Deus me curou. Bom, né? Então, irmãos, eu acho que o organismo acostumou. E Paulo está dizendo assim, não há sacrifício que seja grande demais quando eu recebo a notícia de que vocês me amam tanto quanto eu amo vocês. Enquanto aquela igreja demonstrar amor, obediência, dedicação e serviço ao Senhor, eu vou entender, Deus me quer lá. Enquanto houver crescimento, Deus me quer lá. Até o tempo de Deus. Quanto tempo, pastor? Não sei. Talvez eu não aguente por muito tempo, já não sou uma menina, né? Mas, enquanto der, a gente vai. Irmãos, para terminar, apesar das tribulações, das privações, não é? Paulo termina dizendo assim, verso 9: ações de graças eu posso dar, tributar a Deus por vocês, meus irmãos, pelas minhas ovelhas, porque eu tenho alegria, eu me regozijo pela vossa causa diante de Deus. Paulo diz assim, eu oro noite e dia com o máximo empenho para ver vocês pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Eu dou ações de graças a Deus, eu tributo ações de graças a Deus, porque eu vejo o crescimento do Evangelho de Jesus na vida de vocês. Essa é a expectativa de um pastor, quando ele se ajoelha, quando ele diz, Senhor, obrigado por cada família que o Senhor me deu para pastorear. Obrigado por cada jovem, por cada adolescente, por cada idoso, por cada criança que está na minha lista de oração, que eu posso pedir ao Senhor que cuide deles, que livre. Eu sei os problemas que eles têm, porque eu não sou pastor de púlpito, eu sou pastor de conhecer as minhas ovelhas. Deus não quer um pastor que vá na porta cumprimentar alguém e dizer, obrigado pela sua visita. E o irmão vai dizer, ué, pastor, esqueceu de mim, você me batizou tem 3 anos. Que coisa é essa? Igrejas enormes de gente que não sabe nem quem é o pastor, e o pastor não sabe quem é ele. Deus quer um pastor que conheça as ovelhas. Amém. Deus quer um pastor que pregue no púlpito, mas que fale ao pé do ouvido, sabe? Aleluia. Que dê um abraço, que visite, amém, que ore, que cuide, que se preocupe com a fé, que mande alguém perguntar como é que está a sua fé, traz notícia para mim. Eu quero servir ao Senhor, servindo as ovelhas que Ele confiou para mim. Amém. Irmãos, Paulo chega nesse final e diz assim, oro por vocês de dia e de noite. E aí Paulo vai dizer, no verso 12, que ele quer voltar até lá, e ele fala assim, olha, eu quero estar com vocês para que o Senhor vos faça crescer. Essa é a expectativa dele. Eu quero ver o rebanho que Deus me deu crescer. Verso 12, o Senhor vos faça crescer. Isso aqui é número. Isso aqui é uma igreja que enche de pessoas. Depois Paulo vai falar, eu quero ver também aumentar o amor de vocês. E olha que ele recebeu notícia que havia um grande amor naqueles irmãos, mas não estava satisfeito. Ele queria ver aumentar o amor, aumentar. Eu quero ver aumentar mais o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o meu amor para com vocês. A outra expectativa está no verso 13. Ele diz, eu quero que o vosso coração seja confirmado em santidade. Eu não quero ser pastor de uma igreja de gente que vive na vida do pecado. Eu quero pastorear um grupo que Deus me deu, que aumente em amor, que aumente em número e que vive em santidade. Amém. A expectativa de todo pastor é pastorear gente santa, gente que foge do pecado, gente que se arrepende, gente que confessa, gente que volta para a comunhão depois que é destituído de um cargo, depois que é tratado com disciplina, mas entende, o meu lugar é ali é o hospital de Deus, eu preciso voltar para lá. Todo pastor quer ver que a igreja viva em santidade. E depois Paulo fala assim, eu quero ver vocês isentos de culpa. O diabo não possa apontar nada na vida de vocês. Eu quero ver vocês isentos de culpa.
Não quero ver crentes sob meus cuidados sendo culpados, taxados de culpa, envergonhando o Evangelho de Jesus. Eu estou lutando para ver vocês isentos de culpa na presença do nosso Deus e Pai. E por último ele vai dizer assim: a minha expectativa é que a minha igreja, o grupo que Deus me deu para pastorear, esteja esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina dizendo isso aqui, ó: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aleluia. Amém. Amém. Eu queria orar com você em nome de Jesus. Eu queria que os pastores que estão aqui junto comigo ficassem de pé. Minha responsabilidade enquanto